Boa tarde, meus amores. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 24/9, quinta-feira, nós vamos iniciar nossa aula corrigindo a atividade do livro 3, página 35. Você já está com seu livro em mãos, organizou seu material, seu ambiente de estudos? Então, vamos começar a nossa correção. Na página 35, realizamos a interpretação do texto, certo? Que foi uma reportagem lida na aula anterior. Essa reportagem falava dos animais de estimação preferidos entre as crianças e também um assunto bastante popular entre os cientistas. A pergunta 1 diz assim: você tem um bicho de estimação? Qual? E se não tem, mas pudesse escolher um, que bichinho seria esse? É uma resposta pessoal. Você iria escrever o nome do seu bichinho de estimação. Se é um gato, se é um cachorro, se é um pássaro, certo? E se você não tem nenhum, qual você gostaria de ter? Então, você registra aqui no espaço da resposta número 1, certo? Questão 2. Segundo o texto, se fizéssemos uma pesquisa, quais seriam os animais de estimação preferidos das crianças? Então, seriam os gatos e os cachorros, certo? Se fosse feita uma pesquisa, esses são os animais preferidos entre as crianças, com certeza. Mas e você, concorda com isso? Você acha mesmo que os gatos e os cachorros são os preferidos? É uma questão de opinião, né? Mas se fosse feita uma pesquisa, a maioria com certeza decidiriam por esses bichinhos. Essa é a resposta da questão 2. É de acordo com o texto, tá bom? Todas as vezes que vocês lerem assim, segundo o texto, você retorna ao texto, lê novamente e responde interpretando, certo? O que está lá no texto. Não é o que eu acho, eu penso, mas é aquilo que eu extraí, que eu tirei do texto, segundo o texto. Se fosse feita uma pesquisa, quais seriam os animais preferidos entre as crianças? Os gatos e os cachorros. Questãozinha 3. Segundo o texto, novamente, segundo o texto, não é o que você acha ou pensa. O que os animais poderiam fazer ao saberem que não estão na lista dos preferidos? O que os peixinhos fariam se eles soubessem? Eles soltariam bolhas de insatisfação. Isso também está no texto, no primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos. E os porquinhos da Índia, o que eles fariam? Eles ameaçariam voltar para a sua terra natal, certo? Mostrando a insatisfação deles. Então, extrair estas afirmações do texto. É por isso que você precisa voltar lá para você poder responder, tá bom? No trecho, os pássaros cabisbaixos talvez decidissem fechar o bico. A palavra cabisbaixo, crianças, é o mesmo que triste ou desanimado. Mas o que significa essa expressão fechar o bico? O que significa isso? Agora é segundo o texto, agora é segundo o que você sabe, o que você conhece e também pelo contexto, certo? Pelo sentido dessa palavra lá do texto. Fechar o bico significa não cantar, ficar mudo ou calado, certo? Os passarinhos, se soubessem que os gatos e cachorros são os preferidos dentre as crianças, eles poderiam ficar cabisbaixo, tristes e fechar o bico, ou seja, não cantar mais. Você pode pausar o vídeo para você conferir suas respostas, tá bom? Dizer que cães e gatos também são populares entre os cientistas é o mesmo que? Essa é a quinta questão. O que significa isso? Que os cães e gatos também são populares entre os cientistas? Significa dizer que os cientistas pesquisam muito sobre cães e
gatos, certo? A gente viu aí várias informações, né? Há quanto tempo que os humanos têm os felinos, os gatos, como bichos de estimação, né? A gente viu várias informações no texto que comprova isso, que os cientistas pesquisam muito sobre esses animais. Sexta questão. Aponte uma semelhança e uma diferença entre os textos. A gatocleta do Miafino e Cães e Gatos, um assunto de cientista. A tia explicou também na aula anterior sobre as semelhanças e diferenças desses textos. E expliquei para vocês que a gatocleta do Miafino pertence ao gênero textual conto, ou seja, é uma narrativa, é uma ficção. Essa história, ela tem personagens, ela tem algo inventado, certo? Ela pode conter humor, não é mesmo? E essa é a diferença, tá bom? No texto A Gatocleta do Miafino, ele tem personagens. Já o texto Cães e Gatos, um assunto de cientista, que é uma reportagem, aborda pesquisas científicas. É um texto mais formal, que apresenta fatos verdadeiros, pesquisas que foram realizadas, estudos, não tem nada de ficção, essa é a diferença. A semelhança, crianças, é que tanto o conto A Gatocleta do Miafino como a reportagem Cães e Gatos, um assunto de cientista, tratam sobre os gatos. Essa é a semelhança. Os dois textos falam de gatos, tá certo? A diferença é que no texto Gatocleta do Miafino tem personagens, tem muitas outras diferenças. E já na reportagem é um assunto que aborda pesquisas científicas, tá bom? Você pode pausar o vídeo para você fazer a sua correção, tá certo? Agora, meninos, a tia vai revisar com vocês os capítulos 10 e 11 para a atividade avaliativa da próxima segunda-feira, tá bom? É importante que vocês estejam com os dois livros, o livro 2, onde nós vamos encontrar o capítulo 10, e o livro 3, onde nós encontramos o capítulo 11. A tia vai fazer essa revisão e reforçar os conteúdos já vistos para vocês terem um bom desempenho na atividade avaliativa, tá bom? Acompanhe aí a parte 2 da nossa aula.